cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha, passou nos últimos dias por debates. A descriminalização da maconha é um tema complexo e controverso, que tem sido debatido em muitos países ao redor do mundo. A descriminalização geralmente refere-se a uma mudança nas leis para reduzir ou eliminar as penalidades criminais associadas ao uso pessoal e posse de pequenas quantidades da substância. Após 9 anos de sucessivas interrupções, por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal optou por descriminalizar o uso pessoal de maconha, fixando uma quantia de 40 gramas, o que agora diferencia os usuários dos traficantes. Na realidade, a mudança ela é mais teórica do que prática. A Lei 11.343 de 2006, que fala sobre a lei de drogas, no caso, ela tem no artigo 28 e ela previa como crime o porte, posse, trânsito, guardar e transportar qualquer quantidade de drogas para consumo próprio, como crime de uso pessoal de drogas. O STF basicamente disse que, na realidade, esse artigo 28 ele não é crime, ele é uma infração administrativa, não configura como crime. Mas o principal problema que tinha é que o artigo 28 não definia qual era a quantidade e o artigo 33, que fala sobre o tráfico de drogas, também não definia qual era a quantidade. Basicamente, na prática, a polícia militar, a polícia civil, o delegado é que definiria se você era usuário ou traficante. O STF fez o quê? Nos estudos deles perceberam que havia muita discrepância nos julgamentos práticos, nos casos em concreto, de pessoas que tinham menos quantidade de drogas e pessoas que tinham mais quantidade de drogas, e às vezes elas eram criminalizadas ou não, como traficantes ou não. Então, qual que é o principal trabalho que o STF fez hoje? Definir o quê? Usar drogas, portar drogas para consumo pessoal não é crime. Então, ela não vai ter o efeito de um crime, né? As coisas que acontecem após ser condenado. E fixou, então, que até 40 gramas e até 6 plantas de maconha fêmea dentro de casa, por exemplo, não é necessariamente tráfico de drogas. O advogado criminalista Victor Monteiro explica em quais casos o uso da substância é legalizado e qual a diferença entre a legalização e liberação, e aponta quais são as mudanças práticas após a decisão do STF. Abaixo dos 40 gramas, você é presumidamente usuário, ou seja, tecnicamente você não está cometendo crime. Mas por ser uma droga ilícita, você precisa ser conduzido para a delegacia. Na prática, a pessoa vai continuar sendo levada para a delegacia. Na prática, usar maconha na praça continua sendo errado, porque a Anvisa, que tem a competência de definir a maconha como uma questão legal, ela ainda proíbe o uso. Então ela continua sendo uma droga ilícita. Usar não é crime. Mas se você usa, você vai sofrer as consequências. A Anvisa ainda não permitiu o uso da maconha, então se você estiver na praça, por exemplo, fumando, você vai continuar sendo levado para a delegacia para verificar se existe tráfico, se é usuário. Se for usuário, não cometeu um crime.